Gótico Mexicano. Esse aqui é o 30º livro que eu estou lendo neste ano de 2021 e com a leitura dele eu termino de ler 12.816 páginas para a minha meta pessoal de chegar ao fim do ano e ter lido 36.500 páginas, ou seja, uma média de 100 páginas por dia, em que eu tenho conseguido seguir, embora a gravação dos vídeos esteja bem atrasada. Bem, eu estou gravando esse vídeo às 2h30 da manhã, 2h38 da manhã, então em algum momento eu posso acabar travando nos meus pensamentos, mas eu espero que vocês me perdoem. Enfim, essa aqui é uma publicação da Dark Side, que é uma obra, um romance de terror, escrito por Silvia Moreno Garcia, uma mexicana, ou descendente de mexicano, que mora nos Estados Unidos. E como o título da obra deixa bem clara a proposta dela, a ideia é ser uma história de terror gótico ambientado no México. Mas é mais do que isso, na verdade. Assim, não é como posso dizer, ela não é exatamente um romance gótico com características do que seria um gótico no México. Na trama, a protagonista, que é a Noemi Taboada, que ela é retratada aqui na capa, embora não tenha muito a ver com a própria personagem em si, ela é uma socialite da cidade do México, que gosta muito de festas e de se envolver em namoros com homens, embora não necessariamente se comprometer com eles. Mas também é muito voluntariosa e dá na telha dela de estudar algumas coisas que, na época que o livro está ambientado, que é lá para metade do século XX, 1950 alguma coisa, eu diria, se não me engano. Mas meu Deus, é sempre aquelas pequenas informações que eu acho que eu vou lembrar na hora e esqueço de verificar antes. Mas enfim, ela não se passa no presente, embora não seja tão assim no passado. É depois da era vitoriana, depois da época em que de fato se aconteciam os romances góticos ingleses. Tá cheio de muriçoca aqui. Mas enfim, ela acaba recebendo uma missão de seu pai, uma tarefa, que é verificar como está a prima dela, Catelina, que havia se casado com o herdeiro da família Doyle, que é uma família de origem inglesa que se mudou para o México algumas gerações atrás, 2 gerações atrás, e moravam numa cidade do interior. A Noemi, que o pai achava que estava indo por um caminho meio perdido, ela é incumbida dessa tarefa de ver como a prima estava, porque a prima manda uma carta para eles meio preocupante, falando de coisas estranhas acontecendo na casa, chega a comentar de fantasmas ou coisas assim sobrenaturais e não parece estar em sã consciência, digamos assim. E o pai dela, que é meio que o pai da Noemi, que é um empresário e de certa forma é responsável pela prima dela, já que os pais da prima tinham falecido, ele preocupado manda a filha para verificar como é que está a prima. Mas ele não esperava, e nem a Noemi esperava, que a situação fosse muito mais complicada do que apenas verificar se o casamento da prima dela está com problemas e verificar se ela precisa ser retirada de lá para estar perto da família. A Noemi chega nessa cidade pequena, uma cidadezinha bem pequena, irrelevante o nome dela, mas o que importa é que na cidadezinha, a principal coisa que tem na cidade, um pouco afastado da cidade em si, uma vila, praticamente um vilarejo, na verdade, é uma mansão, uma propriedade chamada High Places, que é bem uma mansão ao estilo gótico, uma propriedade bem velha, bem ao estilo que a gente vê nessas histórias de terror gótico mesmo, bem a cara de uma propriedade inglesa, até porque a família que mora lá, os Doyle, são ingleses e foram para o México e trouxeram parte de, como posso dizer, sua cultura e de sua vivência. E, portanto, é a ideia do gótico mexicano, de trazer esses elementos do gótico inglês e colocar no México. Mas não é só aleatório isso, porque é importante para a trama esse deslocamento dos elementos ingleses, dessa ideia de meio que de uma intrusão, e também a questão dos Doyle serem brancos, enquanto que os mexicanos têm muito sangue indígena, muito sangue negro, muito sangue latino. E essa diferenciação é importante para a trama. E aí a Noemi chega lá e ela logo
logo entra em um pouco de choque com os Doyle, porque inicialmente eles são mostrados como muito frios, muito distantes, quase que aquela personalidade meio melancólica do inglês, que não é muito caloroso, como a Noemi é, e como, em geral, os povos aqui das Américas são muito mais, da América Central e América do Sul, são muito mais calorosos do que os ingleses, que nesse tipo de história são muitas vezes retratados como frios e distantes. E o livro busca trazer essa imagem deles, mas não só que eles são frios e distantes, como eles também são excêntricos e bastante racistas. A família Doyle, como a Noemi vem a conhecer, é cheia de figuras um pouco desagradáveis, ou figuras desagradáveis, ou figuras meio distantes, meio enfermiças, sem o vigor que a Noemi apresenta, o amor pela vida que a Noemi tem. E a Noemi vai conhecendo os membros dessa família, principalmente o patriarca lá dos Doyle, que é o avô do marido da Catelina, e é um cara que é flagrantemente racista, conversa sobre questões eugênicas com a Noemi, e a família toda dele parece se dobrar às vontades desse patriarca, como se ele fosse realmente um grande líder, um grande dono de tudo que acontece por ali. Era uma família rica, que está em decadência, junto com a sua casa, que está bem mal cuidada, mas ainda que conservam aquele esplendor de um casarão velho, vitoriano, gótico mesmo. E é bem assim a cara do tipo de uma... Você entrando uma mansão gótica, só que no México. É como o livro passa, é como a Noemi se sente. E logo ela vai vendo que a prima dela, que estava bem inquieta na carta, mas que não tá meio que pouco comunicativa, sempre meio enfermiça, sempre meio querendo ficar calada, dormir, e a Noemi nunca conseguindo estar muito sozinha com ela, porque os Doyle não deixam muito que a Noemi fique com a Catelina. A Noemi logo se sente meio prisioneira daquela situação e começa a perceber que nessa casa podem ter de fato coisas estranhas acontecendo, e tem coisas estranhas acontecendo. E assim, posso dizer que a mansão dos Doyle, o High Places é o nome do lugar, pode-se dizer que ela é assombrada. Mas não assombrada no sentido tradicional. Embora seja uma palavra bem precisa para descrever o tipo de coisa que acontece lá. Eu acho que a Silvia Moreno Garcia ela foi bem criativa na forma de explorar o sobrenatural nessa obra, de mostrar o estranho que está acontecendo aqui, de uma forma que foge um pouco ao clássico dos terrores góticos, mas ainda assim se mantendo dentro do tema. É mais como se fosse como posso dizer, uma pequena inovação do que uma fuga completa do tipo de terror que essa história apresenta. E na verdade o livro é bastante pautado nessa questão de problemas familiares, de linhagens estranhas e com coisas e com segredos sombrios no passado, de casas antigas com uma energia pesada em que coisas estranhas parecem acontecer, e todos esses problemas familiares que são muitas vezes o tema dessas histórias góticas. Então, assim, esse livro gótico mexicano, eu acho o nome dele muito preciso, dá logo a ideia de qual é a proposta da obra, e eu acho que funciona muito bem. Eu comprei assim meio que às cegas, eu vi o nome gótico mexicano, achei interessante a ideia, vi que a autora de fato ela tem descendência mexicana, se não for mexicana, eu cheguei a pesquisar isso, mas meus neurônios não estão se ativando muito bem nesse meu estado de privação de sono no momento. E eu achei assim, eu pensei, pô, nunca li uma obra de terror de um autor mexicano, ou será que já li? Eu acho que já li. Não era de autor mexicano, mas era de língua espanhola. E eu pensei, acho que vou dar uma olhada, vou ver como é que é. E acabei comprando o livro. Mesmo assim, comprando ele, eu achei que eu não ia gostar. Eu achei que eu ia achar uma curiosidade, mas que não iria exatamente gostar. Mas acabei curtindo sim. Ele não entra exatamente nas minhas preferências de literatura, mas eu achei ele bastante competente. A Silvia ela vai guiando bem a história, a personagem é interessante, a situação
É interessante porque remonta uma história clássica de terror gótico, mas colocando num ambiente completamente diferente. E daí extraindo possibilidades diferentes e coloca esse elemento que eu falei que é um pouco inovador dentro do que quando a gente pensa de uma história gótica, embora eu acho que completamente pautado nas possibilidades. Assim, é uma coisa diferente, mas se assemelha a coisas bem parecidas com bem recorrentes das histórias góticas, e mesmo sendo algo novo, quando você pensa no conceito que representa algo velho, algo meio empoeirado, algo sujo, algo que foi esquecido, que ficou lá crescendo enquanto ninguém via, no escuro, isso junto à questão dos problemas familiares, do passado sombrio de uma família que tem vários segredos escrotos e com temas envolvendo também o colonialismo, envolvendo questões raciais, eu acho que fica uma combinação muito interessante. Para a maioria das pessoas que gosta de literatura de terror e que gosta dos livros que a Darkside publica, e no fim das contas o Gótico Mexicano não é só uma história de terror, mas também uma história de romance, eu acho que ele é bastante dirigido para o público feminino e para o público que talvez curta algo mais young adult, embora eu não tenha percebido nesse livro tanto essa pegada young adult, esse livro faz parte da linha Dark Love, da Dark Side, então ele tem uma proposta de público bem definida. E para o público que eu acho que vai ser o que mais vai ser fisgado pelo marketing da obra, é provável que as soluções do mistério do livro sejam bastante originais. E eu acho que é um conceito legal que ela usou e que eu nunca tinha visto ser usado em um livro. No entanto, eu não fui pego de surpresa e eu consegui ver vindo a quilômetros o que estava chegando. Isso porque não é nem por causa da minha bagagem literária, mas sim porque minha bagagem de jogos. Para quem joga jogos de terror, especificamente Resident Evil, os últimos jogos de Resident Evil, algumas das soluções, algumas das coisas que acontecem aqui não vão ser exatamente surpresa, embora todo o desenvolvimento seja de fato original, as respostas para alguns enigmas, os mistérios por trás de algumas coisas que estão acontecendo, vão ser completamente perceptíveis, são muito legais, mas vão ser completamente perceptíveis, e o Resident Evil também teve um jogo inteiro com uma proposta gótica, só que em vez de um gótico mexicano, foi um gótico sulista, no sul dos Estados Unidos, na Louisiana. Teve um jogo com uma pegada com gótico sulista e que apresenta alguns elementos muito parecidos com o desse livro aqui, mas que não chega a ser um detrimento para o livro e que, por sinal, eu nem verifiquei qual veio primeiro. Dá uma olhada rápida aqui. Poxa, eu só tô... esse livro aqui é de 2020, então Resident Evil 7 veio primeiro que ele, então no caso pode ter servido de inspiração para esse livro aqui, Gótico Mexicano, ou pode ter sido até apenas uma convergência de ideias. Mas, de qualquer forma, realmente foi um livro que eu gostei de ler, é um livro que ele tem um romance interessante, ele tem a parte de terror dele é bem desenvolvida, é legal, ele não é um livro assim complexo, é um livro simples e direto ao ponto para o que ele quer contar e que eu acho que consegue se ater muito bem ao tema. Para quem curte terror, eu acho que vai ser uma boa leitura sim. Deixando claro que ele envolve algumas doses de romance, embora o romance não seja, eu acho que nem de longe é o foco do livro. O romance acontece, mas o livro, a proposta dele é ter esse terror gótico envolvendo a mansão lá do High Places, envolvendo os segredos da família Doyle, envolvendo os mistérios que estão acontecendo naquela casa, e que a Noemi Tabuada acaba precisando, como posso dizer, enfrentar. Francamente, eu não gostei do final. Não porque o final é ruim, mas que eu acho que porque o final poderia ter sido mais interessante. Eu não vou falar muito para não dar spoiler. Na verdade, eu vou falar pequeno spoiler do final. Não vou dizer o que acontece, mas eu vou dizer o tom do final para quem vou dizer o tom do final, então para quem não quisesse receber esse pequeno spoiler do tom do final, sugiro sair do vídeo. O final é um final feliz.
E eu acho que o livro teria se beneficiado muito de um final, no mínimo agridoce. De um final agridoce, de um final melancólico, como é que chama? Bittersweet em inglês. Eu acho que teria servido muito melhor o livro, assim, com algo se perdendo, com uma vitória em que algo se perde, do que uma vitória que acaba sendo completa, que disse um final feliz. Não vou dizer como é a vitória, não vou dizer o que acontece, mas acaba sendo nisso, e eu acho que o livro perde um pouco por causa disso, e poderia ter sido muito melhor se o final tomasse outros rumos. Mas por enquanto é isso. Eu nem queria ter falado sobre o final do livro, mas o sono acabou me levando a isso. Vou culpar o sono. Eu acabei gostando do livro e eu recomendo para quem gosta de obras de terror e que acha interessante a ideia de um terror gótico ambientado no México e com pitadas de romance. Não achei uma obra fantástica, maravilhosa, mas achei uma obra competente e que ao final da leitura eu fiquei bastante satisfeito. Mas por enquanto é isso, vou terminando aqui este vídeo, enquanto eu ainda tenho condições de estar conectando meus pensamentos, mas na verdade depois de gravar esse aqui eu vou gravar ainda outro vídeo que vai ser sobre Kindred, que é esse da editora Morro Branco, e uma ficção científica, uma soft sci-fi. Mas por enquanto é isso, espero que tenham curtido, e quem chegou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário falando o que achou do livro, e essas coisas que geralmente youtubers têm que pedir. Em algum momento eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar a 500 inscritos no canal, mas esse dia, infelizmente, ainda não é hoje. Mas por enquanto eu vou ficando nessa, e até a próxima.